Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com a psicóloga Esther Araújo. Ela é graduada em Psicologia pela Faculdade FAM. É especialista em Psicologia Clínica pelo Instituto Cefas de Piracicaba. Tem experiência em psico-oncologia, cuidados paliativos, estratégias de cuidados com suicídio, autolesões e automutilação, depressão, ansiedade e relações abusivas. Possui ampla experiência em atendimento infantil a partir de 5 anos de idade, bem como experiência com adolescentes. Trabalha também na Rede Feminina de Combate ao Câncer desde 2021. Olá, Esther, tudo bem? Olá, Marta, tudo bem? E com você? Tudo em ordem. E aí, o tema de hoje é falar coisas difíceis para as crianças, ou como falar sobre temas difíceis para a criança. E aí, Esther, como é que a gente fala sobre temas difíceis para as crianças? É um assunto bem delicado, né? Permeia muitas as dúvidas entre os adultos ali, a família que cerca essa criança, o que a gente deve ou não deve falar e quando. Independente do tema, a gente precisa primeiro olhar o que é esse tema e qual é a idade da criança. Exemplos. Se a criança está descobrindo o corpo dela, como funciona, ela vai criando primeiro a ideia dela, né? A imaginação de como ele funciona. E ela vai, consequentemente, compartilhar isso com alguém que é vinculado a ela. Normalmente, são amiguinhos, os membros da família, pai, mãe, irmãos. E aí é a hora que a gente fica assustado quando ela traz uma situação. E agora, eu falo disso com ela ou não? Pensando nesse exemplo que eu trouxe, sim, porque ela está pronta para falar disso. Quando a criança traz uma questão da sexualidade dela, como eu nasci, por que isso em mim está crescendo, por que em mim está ficando diferente, mãe, eu descobri como funciona tal coisa, para que serve. Então ela está pronta para falar disso, porque ela já está percebendo o mundo ali dela diferente em relação a ela. Ela já consegue ter o olhar para si mesmo, que já não é mais só aquela escuridão. Eu só sou criança, ela já começa a ter uma interpretação um pouco mais sofisticada dela e do mundo. Então é hora de falar. Então, independente da faixa etária da criança, a gente pode perguntar onde foi que você ouviu isso, como é que você descobriu. Então, primeiro é introduzir uma pergunta para saber se ela está falando de uma descoberta dela ou se ela trouxe porque algum amiguinho de repente compartilhou, porque ela viu algum vídeo no YouTube. Então, a gente primeiro pergunta de onde é essa fonte. Depois que ela responde essa pergunta, a gente esclarece para ela o que de fato é. Claro que não de uma forma sem sutilezas, né? Porque a criança ainda é criança. Então eu vou falar para ela da onde o bebê nasce? Pô, mas de uma forma um pouquinho mais cuidadosa. Veio da barriga da mamãe, por exemplo. E como é que eu fiz para parar aí na barriga da mamãe? E aí a família, a partir da sua questão religiosa, moral, social, vai introduzir. Então, a criança vai se formando a partir do conhecimento que os pais vão permitindo. Se é uma temática aleatória, novamente, a gente vai perguntar da onde que ela ouviu. Então, por exemplo, ouviu uma notícia de uma tragédia. Então, a gente pergunta, de onde você viu isso? E aí a criança vai compartilhar, eu vi no YouTube. E o que você entendeu? E ela vai falar o que ela entendeu. Aí a gente, de novo, filtra, traz a sutileza para poder esclarecer para ela a temática daquela tragédia, seja algo que ela viu na internet, seja algo que ela tenha vivido, às vezes até dentro da família. É ideal que a gente consiga falar com as crianças aquilo que está à volta dela, trazendo a sutileza, a leveza disso, respeitando a faixa etária dela, né? Mas é importante falar para que a criança não fique construindo sozinha um campo de ideias, imaginações, fantasias e angustiada, porque não tem quem fale disso comigo. Isso vai causando para a criança uma angústia, porque eu tento falar, mas eu sou cortada do assunto. Eu ouço atrás da porta porque eu não posso estar a par desse assunto. Então, quer dizer, a criança quando está brincando, por exemplo, a gente acha que ela só está brincando, que ela só está vendo a televisão, enquanto nós, adultos, estamos conversando. Mas saibam que elas estão bem antenadas na conversa. Elas estão não só brincando, como ouvindo aquilo que está à volta dela.
Se a gente para de falar e passa algum momento, pergunta para ela o que nós estávamos conversando, ela vai conseguir. Então a gente percebe, às vezes a criança tá ali no cantinho brincando, os adultos conversando, e ela, da onde está brincando, ela está fazendo a interação daquela fala dos adultos. Quer dizer, as nossas crianças estão atentas, elas estão ouvindo, elas estão participando. E quando elas podem construir isso junto com os adultos da qual ela confia, fica muito mais fácil para a questão de desenvolvimento psicológico da criança, para a gente poder fortalecê-la, auxiliá-la e acompanhar nesse desenvolvimento. Você disse que normalmente essas conversas elas se iniciam por iniciativa da criança. Um adulto pode iniciar o assunto se ele achar que a criança precisa de esclarecimento mesmo antes de ela mostrar interesse? Sim, se for uma questão que para a família aquilo é importante falar para aquela criança, porque ela precisa saber o que realmente está acontecendo, então vamos sentar e conversar com ela, sempre trazendo a leveza, trazendo o respeito dessa idade da qual ela está, mas é importante sim falar. Eu sempre coloco para os pais, para os familiares, a seguinte reflexão: se vocês estão com essa questão, eu devo falar, então você está sentindo que o ambiente da sua casa não tem como esconder aquele assunto. E é importante, então, falar daquele assunto. E se você está trazendo esse questionamento, quer dizer que todo mundo está sentindo, todo mundo está vendo, mas ninguém fala do assunto. E aí isso, para a criança, vai trazendo angústia, porque ela também está vivendo nesse mesmo ambiente. Ela também, talvez, esteja angustiada daquele tema, mas não tem ninguém para falar com ela. Então, se o adulto traz, eu acho que eu devo falar tal assunto, é importante falar, porque a criança já está fazendo parte muito antes da verbalização desse tema. Quando há política envolvida, e no caso os pais divergem, o que o adulto faz, nesse caso com a criança, no assunto política? Esse é um tema bem atual e é um tema bem complicado, né? Se a gente pensar hoje na nossa atual questão política. O que eu sempre oriento para os pais, quando me trazem essa questão, ou às vezes as crianças trazem, né, por elas mesmas, as opiniões diferentes aí dos seus responsáveis, que é o seguinte: não tem problema a gente, dentro de casa, o pai, a mãe, o responsável por aquela criança, ter opiniões diferentes. Então, cada um pensa de um lado da política. E não tem um meio termo. Então, é importante que a criança consiga entender e os pais sentarem e conversar disso com ela, porque às vezes a discussão pode ficar um pouquinho calorosa, né? Eu não cedo na minha opinião, o outro também não. E aquela criança tá assim, por que que eles estão discutindo disso? As crianças um pouquinho mais velhas costumam dizer para os pais: por que vocês estão brigando? E aí esse é o momento. Não, nós não estamos brigando. Eu tenho uma opinião, o seu pai, a sua mãe tem outra. Por mais que nós somos os seus pais, nós somos pessoas e a gente não vai ter opiniões em tudo igualmente. E uma delas é a questão da política. Mas em outras, eu e o seu pai, eu e a sua mãe, temos a mesma opinião. Então não é tudo que a gente pensa diferente. É na questão política que a gente tem essa opinião diferente. É assim como os seus amigos, e aí vai incluindo reflexão. Não pensam às vezes como você, não gostam às vezes das mesmas coisas que você não cede, o amiguinho também não. Então, nós aqui dentro de casa também temos isso. Mas é só uma discussão sobre política, não é sobre a nossa família, é porque a gente se impacta com isso. Quando você for adulto, você vai entender um pouquinho melhor que essas são as questões que a gente precisa pensar e refletir. O que está certo, o que está errado, o que eu acho que é melhor para mim enquanto cidadão. Mãe, pai, o que é ser cidadão? É quando você exerce uma função de ajudar a administrar um país. Então, quem é as pessoas que você vai escolher para isso? Então, às vezes, por isso que a gente gera um conflito, porque o que eu acho que é legal para o seu pai, para sua mãe, não é. É inevitável hoje, infelizmente, a gente evitar as discussões, às vezes, políticas, por conta das opiniões. Mas é interessante que a gente fale para a criança, quando ela está próxima, de que, ó, essa é a nossa opinião política, nós pensamos diferente nesse sentido, mas tem outras coisas que a gente pensa igual. Nós não estamos brigando, ou seja, no sentido de que cada um vai se separar, acabou aquela família. Trazer para uma discussão, né, do assunto política, sem colocar um ambiente tão hostil, tão agressivo para a criança, né? Entendendo que assim, não estamos só nós adultos aqui. E que política eu estou transmitindo para ela quando dentro da minha casa isso fica caloroso?
Quando dentro da minha casa falta um pouco de respeito da opinião diferente, quando falta uma compreensão e acolhida porque o outro pensa diferente de mim. E aí a gente já vai trabalhando essas questões até com uma criança, que eu falo que já é produtivo também. Porque daí eu ensino para ela que eu não vou fazer com que todo mundo pense como eu, goste das mesmas coisas que eu, mas eu preciso respeitar quando o outro tem um gosto diferente do meu, quando o outro tem uma opinião diferente da minha, eu não posso forçar ele a se enquadrar naquilo que eu acho que é legal para todo mundo. Então, nem ele pode fazer isso comigo e nem eu deveria fazer isso com ele. E a gente ali na fase da criança, a gente insere muitos dos assuntos em relação a como tratar os amigos, quando os amigos te ofenderam, te deixaram chateado, quando não quiseram brincar com você, como vai reagir, né? Então, a criança tem uma pulsão imediata de ela ficar brava, de ela ficar com raiva. E aí a gente vai ensinando a criança a transformar isso numa coisa que não seja agressiva, né? Que ela possa expressar, mas que possa caber o diferente. Sobre o ocorrido no último 8 de janeiro, em que manifestantes entraram em 3 prédios públicos e acabaram destruindo os bens públicos, o que se deve falar às crianças? É um assunto bem delicado, né, de a gente poder construir, porque pode acontecer dos pais estarem pensando igual e pode haver dentro da mesma casa os pais terem opiniões diferentes ou estarem até mesmo envolvidos, né, com a questão aí das manifestações. Acho que essa pergunta liga bastante à pergunta anterior e dá para a gente ir amarrando uma na outra. O que eu sugiro para os pais é aproveitar desse momento que a gente está ensinando para a criança que destruir as coisas não é legal, né? Então, quando ela quebra o brinquedo, a gente não fala para ela que não foi legal, que ela vai ficar sem, que a gente não vai ter condições de repor. A gente vai perguntar para ela por que que ela quebrou aquele brinquedo na hora que ela estava com raiva. Se a gente faz isso com um brinquedo, quando a gente traz um momento que em todas as mídias, né, seja a da televisão, a do jornal impresso ou das redes sociais, não tem muito como a criança ficar mais fora disso, né? Antigamente as crianças não faziam parte da política, mas hoje está tudo ao acesso. Então ela vai para a escola, na escola ela está ouvindo falar sobre isso. Ela vai para o parque brincar, tem pessoas falando sobre isso. Então trazer essa questão, né, trazendo de que a gente já falava do brincar, quando ela quebra, o porquê que ela está quebrando, e a gente tenta ensinar ela para que isso não foi legal. Então eu vou pegar nesse caminho. Eu acho que falar desse dia 8 de janeiro é esclarecendo para ela o seguinte: olha, você está vendo, nós temos opiniões diferentes. Algumas pessoas conseguem lidar, respeitar, entender, e nós não vamos conseguir fazer com que aquele que pensa diferente trocar o lado, vir para o nosso. Só que a partir do momento que aquele não aceitou a minha opinião e ele vem destruir algo meu, ou seu, ou nosso, isso já não ficou legal. Através da destruição, não se trouxe argumentos plausíveis para defender aquilo que você estava trazendo na fala. Muito pelo contrário, como que eu vou ficar agora olhando para aquele que foi lá e destruiu? Eu entendo que pode ter sido no calor do momento, da raiva, mas ficou algo que não foi bacana, porque isso não tem nada a ver com defender argumentos. Então, destruir um patrimônio, seja privado ou público, seja uma coisa que é do seu amiguinho, da sua escola ou aqui de casa, é um bem comum. Quando você destrói, você perdeu um pouco da razão. E aí a gente vai ficar gravado que você destruiu algo, não que você estava tentando argumentar, porque o argumento que você tinha de opinião, ele deve ser dialogado. Então, o que aquelas pessoas fizeram no dia 8 de janeiro não foi bacana. E nós esperamos que quando você tiver uma opinião diferente, você queira defender essa opinião, que você possa sempre usar do diálogo e não da destruição. Então, aquelas pessoas vão estar certas ou não cabe a gente, mas nós gostaríamos que você, quando estiver muito bravo, por exemplo, com uma situação que a escola trouxe, de regra, por exemplo, a partir de hoje vai funcionar tal coisa, e você não gostou daquela regra, você pode vir conversar com a gente, conversar com o teu professor, para a gente te auxiliar. Mas chegar lá e destruir aquilo, porque a diretora, o professor criou aquela regra, você não conseguiu um espaço de argumento, muito pelo contrário, você perdeu o espaço de argumento. Então, independente do lado de certo ou errado, o destruir não traz espaço de argumentação. Muito pelo contrário, ele se fecha, ele fica pequeno. Porque como que eu vou conversar com alguém que a gente vai entender que pode ser pessoas violentas? Aquilo me causa medo. Então, quando você destrói um brinquedo seu, um brinquedo de um amiguinho, a gente entende que não foi de propósito, que você estava com raiva. Mas isso não é legal. Como não é legal o que a gente viu?
Então não tem problema as pessoas terem opiniões diferentes sobre a questão da política. Mas daí, independente do lado que ela está, fazer um movimento e nesse movimento haver destruições de um bem comum, né? Porque acho que tem coisas ali que são de grandes valores e que não tem nada a ver com independência partidária, né? De qual é o atual Senado, o presidente, enfim. Porque sempre vai trocar essas pessoas e aquele bem vai continuar lá. Então, isso não foi uma ação bacana. Então, eu levaria sempre essa junção para a criança. Eu sempre falo para os adultos, assim, traga o lúdico junto para a conversa. Traga a questão de como ela faz com o brinquedo dela para falar daquilo que a gente vê que está sendo destruído. Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a psicóloga Esther Araújo. Como é que se fala sobre guerra para as crianças? E também no embalo, você já poderia explicar que muitas crianças, como refugiados de guerras, eles não têm mais casa e estão abrigados sem saber o que vai acontecer com essas crianças. Elas ficam lá, e agora? O que vai acontecer comigo? Como falar desses temas? Eu acho que essa pergunta também vai somando à anterior. Em que sentido? A guerra também é algo destrutivo. A gente vê perder vidas, vê perder patrimônios públicos e privados, a economia daqueles países envolvidos fica bem complicado, então é um caos. E se a gente pensar que a criança está fazendo parte disso, porque, de novo, né, está tudo no acesso. Então, acho que falar da guerra é trazendo para ela a ideia de que o ideal é o diálogo. Que países pensam diferente, querem coisas diferentes, mas o ideal é que essas pessoas que administram conseguissem se dialogar, fazer as negociações, fazer concessões, para chegar num bem comum para ambos os países envolvidos. Só que quando isso não acontece, infelizmente eles acabam guerreando para ver quem vai ganhar aquela causa que ele está defendendo. Só que aí a gente perde como um todo, porque vidas se perdem, casas, trabalho, economia. Perceba como se a gente não consegue conversar, como as coisas ficam pior. Então, sempre quando você tiver uma questão, é pensar no diálogo. Quando você vê uma guerra, é pensar que aquelas partes dos países envolvidas não conseguiram fazer esse diálogo, não conseguiram respeitar a ideia de um e do outro, fazer as negociações, fazer as concessões, para que todos ficassem bem. E aí a guerra, então, só traz a perder. Então, ela não seria uma boa ação para resolver as coisas. Depois de muitas das coisas que acontecem de ruim com uma guerra, será que realmente saiu alguém ganhando? Então, eu sempre trago para a criança essa reflexão. Na guerra, eu não vejo alguém que ganha ou alguém que perde. Eu acho que todos perdem. E aí, nessas coisas que a gente vê que a guerra tira das pessoas, né? Crianças perdem seus familiares, perde a casa que mora, vão para campos de refugiado, ou seja, vive naquele mínimo do mínimo. E naquela situação que eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Então, a gente explica para a criança assim, ó, nesse campo de refugiados, as pessoas recebem doações, tem policiamento, tem aquelas cabaninhas igual como se a gente fosse acampar. Lá elas também tem assistência médica. Aí, a gente fala para a criança, se caso os pais tenham esse hábito de assistir jornal, ó, deixa o papai te mostrar, deixa a mamãe te mostrar. Foi um avião lá levar remédios, foi levar alimento, foi levar roupa. Tem médicos também que foram para lá para cuidar das pessoas que estão feridas. Então, explicar para ela que dentro da guerra tem corações humanizados, que apesar desse caos, infelizmente veio para uma questão política, tem pessoas envolvidas com o cuidado do outro, com trazer naquele momento tão difícil um pouco de sobrevivência, que é o mínimo que a gente precisa, né? Água, remédio, assistência médica, enfim. Às vezes a criança pode perguntar, ou os pais podem colocar nesse diálogo, e as crianças que perderam seus pais, onde elas ficam? Elas também vão ficar nesse mesmo campo de refugiados, com muito mais atenção, porque elas não sabem se defender, elas estão ali sem alguém que possa cuidar delas, e aí, conforme as coisas forem melhorando, a gente vai podendo perceber que as pessoas envolvidas nesse acolhimento, nesse cuidado, vão tentando investigar, pesquisar, buscar famílias estendidas. Então, tios, avós, primos, se aquela criança que está ali, se ela tem outros familiares além daquele que ela perdeu, que moravam ali junto com ela. Se encontrou, ótimo, vai fazer essa comunicação e essa criança, então, vai estar com a família dela.
No caso das crianças que não têm essa família estendida, elas vão então para instituições que a gente chama hoje de lar, que era o nome dado aos orfanatos. E aí, as crianças hoje têm esse lar, onde elas têm também profissionais que foram aprender como cuidar delas, então ela tem uma caminha para dormir, tem água, tem comida, elas vão para a escola, e a escola não é dentro do lar, são escolas, tal como você frequenta a sua escola. Se elas ficarem doentes, elas podem sair de lá também para ir para o hospital, para ir para uma consulta médica, para ir para um psicólogo. Elas não estão lá fechadas, entrou lá e nunca mais sai. Elas fazem passeios, elas vão em restaurante, elas fazem viagens. Tem momentos de receber pessoas que às vezes vai fazer alguma oficina divertida. Tem a galera que leva os cãezinhos e gatos para a criança poder brincar. Então, ela vai receber também um lar, como você tem um lar. A diferença é que essas pessoas que estão oferecendo esse lar não são da família dela, mas tratam ela como se fosse da família. Ela também tem direitos de proteção, de amor e de carinho dessas pessoas que vão cuidar dela. E aí, não sei se é um pouco meu, né, enquanto pessoa, mas eu traria para a criança assim, quem sabe um dia, quando você for adulto, vai que você tenha uma ideia incrível de como ajudar essas crianças, de como melhorar o mundo. Não precisa melhorar com uma grande coisa, mas se você conseguir ajudar você já fez a diferença no mundo. E aí eu coloco também de sugestão aí para os pais, para os familiares, colocarem para a criança essa questão da guerra. Sabe quando a gente doa as nossas roupas, o brinquedo que a gente não brinca mais? É no intuito de já poder praticar a ação de pessoas que não puderam receber essas coisas por alguma razão. E quando a gente tem um país em guerra, isso acontece bastante naquele país. Quem não foi tão afetado assim, então faz essas doações, assim como vem doação de outros países. Por isso que chega através de aviões aquelas doações que a gente vê descarregando. Então, quando você tiver um brinquedo que você não quer mais, a gente pode combinar de doar ele para uma criança que não tem. Quando existe na família algum familiar com depressão, é uma situação bem difícil, tanto para quem cuida, para quem está sofrendo com o problema de depressão. Como falar isso com as crianças? A depressão é uma coisa cada vez mais, né, e infelizmente comum dentro de muitos dos lares. Depressão e ansiedade. A gente já até falava com a questão da pandemia, da Covid-19, o quão de aumento a gente teria isso, né? Porque uma pandemia, se a gente olhar até para a pergunta anterior, ela é uma guerra, só que não é uma guerra de um país contra um país, é uma guerra onde todos são afetados de alguma forma. A criança não entende ainda muito bem por que aquela pessoa não quer sair de casa, tá chorosa, não tem vontade de comer, passa muito tempo dormindo, toma remédio forte. Ela só tá vendo essas situações. Mas ninguém ainda trouxe para ela por que tá acontecendo tudo isso. E se a gente deixa isso sempre no campo da fantasia, da imaginação, isso vai trazendo muito angústia, porque eu percebo, mas eu não sei o que é. Então, colocar para a criança assim, ó, tal pessoa não tá bem de saúde. Sabe quando a gente fica do dó e a gente vai pro médico? Aí o médico passa um remedinho, a gente toma e a gente vai melhorando. Essa patologia que essa pessoa tem chama depressão. Então, acho que é importante dar nome. E aí a gente vai falar do sintoma. O que é os sintomas da depressão para criança? Então, uma pessoa sente isso, aquilo. Então, não é com nós. Não é você que está deixando tal pessoa triste, ou é por causa de você que ela está triste. Isso é uma coisa que acontece e a gente já está cuidando dela. Se você precisar de alguma coisa, se você tiver dúvida, você pode vir falar comigo disso. É um adulto, né, entre essa criança, ou que seja o irmão mais velho, porque como a gente está falando também de criança e adolescente, é comum também hoje a gente ter a depressão aí no infanto juvenil. Então pode ser o meu irmão que é adolescente, está em depressão. É difícil para ele entender por que os pais estão muito voltados para o irmão, por que esse irmão não tem mais vontade de fazer as coisas, ou deixou de fazer muitas delas. Então, eu sempre coloco para os pais, para os familiares, a seguinte reflexão: trazer o que é depressão, nomear, olha, o que o seu irmão, o que o tio, a tia, pai e mãe tem, chama depressão. Falar dos sintomas para a criança, para que ela possa entender que aquilo que ela já está vendo, então faz parte daquela patologia. E proporcionar, na medida do possível, um ambiente infantil para a criança. Ou seja, levar ela para a escola, para brincar, para passear, para ela sorrir.
tem alguém dentro da família com depressão, é difícil de lidar, de conviver? Super! Mas tem uma criança ali que precisa desse momento da infância para ela poder continuar se desenvolvendo. Depois que a gente tem essa conversa com ela, é ideal que as famílias tentem proporcionar a rotina infantil para a criança, né? Então, leva ela para a escola, busca, leva na casa de amiguinhos, de familiares, de passeios, assista algo divertido com ela, brinque com ela, para que ela não esteja só nesse ambiente depressivo, né? Que aí a gente vai percebendo ela também ficando muito triste, porque ninguém mais brinca, ninguém mais conversa, todo mundo só respira essa patologia. E não só com a depressão, mas com todas as patologias, né? Então é importante a gente falar, né? Olha, tal pessoa tem tal coisa, explicar o sintoma e falar por que ela tá agindo daquela forma, né? Falar que ela também faz tratamento, que ela toma os remédios para poder ela ficar melhor. Então, quando alguém me pergunta assim, mas tem que falar que o familiar tá com câncer? Tem, porque a criança tá vendo. Se vocês não falam, ela tá angustiada sozinha tentando resolver tudo isso dentro dela. Tal pessoa que ela ama muito morreu. A gente fala disso com ela? A gente fala, porque onde essa pessoa vai estar para ela dali para frente? Mas aí, se a gente fala para a criança que foi embora, ela vai ficar esperando, porque na cabecinha dela foi embora e quem vai embora um dia volta. Então, é importante a gente encontrar um momento, uma situação, uma pessoa que consiga sentar com essa criança e falar com ela. Olha, vem cá, aconteceu tal coisa. E aí nomear isso junto com ela. Ah, mas e se ela começar a chorar, eu também vou chorar. Não tem problema, ela vai entender que isso também é uma coisa que afeta você. Que ela tá sentindo, você também tá sentindo. Que não é uma coisa só dela. E, por exemplo, se o responsável, seja ele pais, avós, tios ou outro, se o responsável não consegue falar sobre o assunto, como esse responsável deve proceder? Ele deve procurar alguém da família da qual a criança tenha também tanto vínculo quanto. Tem esse vínculo, essa confiança, essa convivência também. Então, é importante a família identificar um outro membro familiar, às vezes pode até ser amigo da família, né? Porque a gente tem bastante laços, às vezes, assim, com pessoas que não são do nosso sangue, mas que é como se fosse. E se a criança tem esse mesmo vínculo, porque os pais têm, e um dos pais não tem não está conseguindo fazer isso, ele pode pedir ajuda para a rede de apoio. Os adultos são afetados, as crianças também, por aquela fatalidade, aquela situação, e a rede de apoio em volta daquela família que está ali passando por esse momento difícil conta muito, tanto para o adulto como para a criança. Então, se o adulto está sendo afetado, tanto a criança, ele está sem condições, não tem problema nenhum ele delegar essa função para alguém. É preciso de ajuda de algum profissional para algum tema específico ou é sempre preferível a família? É sempre preferível que seja dentro da família. Pode ser, né, a família e pai, mãe, irmãos, como pode ser o que eu chamo de família estendida, avós, tios, primos. E se a família, né, de modo geral, identificar que já conversamos, mas essa criança, esse adolescente não está bem, é importante ter esse olhar, essa observação para aquilo que está diferente. Então, se ela está mais isolada, mais quieta, desinteressada das coisas que ela fazia antes, era falante e não fala mais. Então, é importante, sim, entrar com uma ajuda de um profissional. Existem temas que não se deve conversar com crianças? Não. E também vou colocar sim e não. Porque tudo depende do valor moral, social, religioso, como é essa dinâmica familiar, a tradição familiar. Então, a gente precisa olhar assim, não dá para eu dizer, família, vamos fazer todo mundo assim, porque a geração de agora está fazendo assim. Então, a gente precisa olhar de forma singular cada família, cada criança, cada adolescente. E aí, na medida que for vindo também o desenvolvimento dela, vai se avaliando o que pode e o que não se pode, de repente, falar com a criança. Se ela está vindo falar disso com você, ela está pronta para conversar disso. Abra o espaço. Se ela não veio falar, mas você sabe que ela já está dentro da idade para conversar, abra você o espaço para isso. Então, tudo depende do tema, depende da dinâmica de cada família. Esther, você não gostaria de passar o seu contato, se alguém que estiver interessado em conversar com você, ou precisando que algum familiar, ou que seja criança, adolescente, tenha um atendimento? É o DDD 19 9
8112-7691. Também é o mesmo número de WhatsApp, tá? Tiverem dúvida, alguma questões que queira compartilhar, pode também mandar mensagem nesse mesmo número. Eu agradeço à psicóloga Esther Araújo por bater um papo aqui no Multidom. Obrigada, Esther. Obrigada Marta. Desejo para você e para todos um ótimo dia. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.